E quando usar o porquê separado e com acento? Bom, de imediato, você tem que saber o seguinte. Esse porquê, ele é usado em interrogações e aparece sempre no final da frase com um ponto de interrogação ou um ponto final. Vou te dar aqui 2 exemplos. Você gosta de viajar, por quê? As pessoas foram embora e nem disse o porquê. Esse porquê, ele pode ser substituído por qual motivo, por qual razão. Exemplo, você não viajou? Por qual motivo? Você não comeu? Por qual razão? O menino foi embora e nem disse por qual motivo. O menino foi embora e nem diz por qual razão. Esse porquê ele é formado pela preposição por, seguida do pronome interrogativo que. É um que tônico, né, com acento circunflexo no final, na letra E. E quando usar o porquê junto e com acento? Esse porquê junto com acento, ele é usado para indicar a causa, o motivo ou a razão de algo. Então, ele aparece sempre junto de um artigo definido, ou ios, ou indefinido, e uns, podendo também aparecer junto de um pronome ou de um numeral. Exemplo, todos riam muito e ninguém me dizia o porquê. Esse porquê, né, que aparece junto no final da frase, esse porquê, ele tem um acento circunflexo na letra E. Gostaria muito de saber o porquê de ter sido mandado embora. Uma dica para você saber quando que esse porquê é junto e sem acento, ele vem sempre acompanhado dos artigos ou, os, ou uns. Sempre que tiver acompanhado, pode ter certeza que esse porquê, ele é um substantivo. O artigo, ele tem o poder de transformar qualquer palavra, ele transforma um verbo, ele transforma um advérbio, ele transforma qualquer palavra em um substantivo. Então, esse porquê, veja que ele vem acompanhado do artigo, ou os, ou e uns. Então, aí já dá para entender que ele é um substantivo. Esse porquê, ele pode ser substituído por o motivo, a razão, a causa. Exemplo, todos riam muito e ninguém sabia o motivo. Todos riam muito e ninguém sabia a razão. Gostaria de saber o motivo de ter sido mandado embora. Gostaria de saber a razão de ter sido mandado embora. Então, como eu disse, esse porquê, ele é um substantivo. E se ele é um substantivo, ele vem acompanhado de um artigo e ele pode flexionar em número. O porquê, os porquês. Viu que a flexão dele em número que quer dizer que é plural, né? Pode ser singular e pode ser plural. Então vocês tiveram aí nessa aula o uso dos porquês. É um pouco complicado para você entender, mas se você prestar bastante atenção e observar os detalhezinhos, vai fazer uma grande diferença e você vai conseguir identificar ele na frase, vai identificar ele no texto. Porque, observa, faz o seguinte, pega um texto e começa a olhar, veja onde é que tem um porquê. Um porquê separado, um porquê junto, sem acento, ele indica uma causa. Aí que é bom você entender o uso de cada uma dessas palavras, fica até mais fácil para você entender sobre a contextualização ali do seu texto. Se você sabe que um porquê junto, sem acento, ele é usado para indicar uma causa, um motivo, uma razão, aí você já tem ideia que o que está dizendo ali está, está explicando algo, está dando uma resposta, certo? Então, todos os porquês, o porquê junto sem acento, o porquê separado com acento, o porquê separado sem acento, o porquê junto sem acento. Então, como eu disse, é complicado, mas dá para entender. Presta bastante atenção, pegue um texto, dê uma lida, observa direitinho, vê onde é que tem os porquês e começa a analisar com um olhar mais clínico, para você perceber o porquê, né, daquele porquê está naquela frase, tá certo?
isso aí. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, dê um joinha e indique esse vídeo para outras pessoas.